A pergunta é antiga e perigosa. Por que amamos vilões se eles representam tudo o que tememos? Porque no cinema, eles falam o que não ousamos dizer, fazem o que não podemos fazer, cruzam linhas que juramos respeitar. Eles carregam a liberdade proibida, o fogo que queima a regra, a verdade sem filtro que dói. Enquanto heróis defendem a ordem, vilões nos convidam a encarar o abismo que também é nosso, e por isso, quando entram em cena, a câmera os deseja e nós desejamos junto. Eles não são apenas antagonistas, são protagonistas de um conflito interno que reconhecemos. A narrativa os veste de pecado, mas o roteiro lhes dá razão suficiente para nos abalar. Talvez amemos vilões, porque eles nos tratam com honestidade brutal. Eles não pedem licença à moral, nem se escondem atrás de desculpas nobres. Eles mostram o custo do mundo como ele é, e nós, em silêncio, entendemos. O vilão, quando é inesquecível, nasce de algo que também vive em nós: medo, perda, amor, desejo de controle. Ele não aparece do nada, é forjado na fricção entre a injustiça e a impotência. É por isso que sua presença é hipnótica. Ele traduz a raiva que engolimos. Ele transforma ressentimento em ação, dor em direção, caos em plano, e nesse processo rouba a cena e às vezes o nosso coração. Amar vilões não é aprovar seus atos, é admitir nossa ambiguidade, é perceber que somos mais complexos do que gostaríamos de confessar, que há um campo cinzento onde ideais e instinto brigam pelo volante, que virtude sem conflito não comove, enquanto pecado com motivo nos comove demais, e é nesse território que o cinema encontra seu poder de verdade. No fim, o vilão nos prende porque dramatiza a pergunta que evitamos: o que eu faria se ninguém estivesse olhando? Quanto da minha bondade depende do medo de punição e não de convicção? Quanto do meu silêncio é prudência e quanto é covardia? E se a resposta for desconfortável, ele já venceu dentro de nós. Killmonger não quer destruir o mundo, quer corrigir o que julga torto. Seu plano é violento, mas seu ponto de partida é um luto histórico, a dor de um povo espalhado e esquecido. Ele olha para T'Challa e enxerga privilégio, olha para si e enxerga cicatriz. Nesse espelho rachado, se autodeclara necessário, não monstruoso, e nós entendemos, mesmo quando não concordamos. O mesmo acontece com Magneto, sobrevivente de horrores que o mundo civilizado preferiu não ver. Ele não é mau por hobby, é radical por trauma, por cálculo, por medo do retorno do pior. Sua resposta é extrema porque sua memória é insuportável. Ao se ver como herói dos seus, transforma a paz em ingenuidade e a violência em prevenção. E no desconforto, o público percebe a lógica no abismo. Vilões assim não nos seduzem pela crueldade, mas pela coerência interna. Eles apontam rachaduras reais na ordem, injustiças que ignoramos por conforto. Seus métodos são condenáveis, suas dores legítimas. É nessa colisão que o fascínio nasce. Razão com veneno, justiça com sangue, cura com faca. A pergunta que fica é: quantas verdades aceitamos até elas pedirem um preço inaceitável? O cinema poderoso não nos oferece maniqueísmo. Ele nos dá escolhas impossíveis. Killmonger quer libertar os oprimidos com a força que o oprimiu. Magneto quer proteger os seus, repetindo a lógica do opressor antes que o opressor retorne. Eles falham moralmente, mas vencem emocionalmente. E isso nos confronta. Amamos o vilão porque ele nos obriga a pensar onde termina a defesa e começa a vingança. A admiração perigosa nasce quando confundimos dor com licença, quando a causa justa mascara o método injusto, quando a retórica bela nos hipnotiza para o custo humano real. O cinema nos fascina porque torna visível essa tentação e nos dá distância para julgá-la. Se aprendemos algo, é porque por um segundo fomos tentados a concordar. Homelander não quer só vencer, quer ser adorado. Ele é a tese viva de que poder sem limite apodrece a alma em silêncio. Sorriso de propaganda, olhar de predador, moral terceirizada ao aplauso. Quando o mundo o aclama, ele se convence de que o mundo está certo. E nós, horrorizados, entendemos a mecânica do ídolo. Darth Vader
é a sombra que nasce do medo de perder o que se ama. Ele tentou deter a morte e nessa tentativa matou a si mesmo. O capacete não esconde apenas um rosto, esconde um luto congelado. Seu caminho ao escuro foi pavimentado por promessas de controle. E o controle, no fim, tomou o lugar do amor que ele dizia proteger. O fascínio por eles é o fascínio pelo limite quebrado. Homelander experimenta a fantasia proibida. Ninguém me para, logo tudo é possível. Vader encarna a tragédia clássica. Salvar a própria vida destruindo seu próprio coração. Um nos seduz pela insolência do topo, o outro pela poesia da queda. Ambos nos lembram do que poder faz quando encontra a ferida aberta. Amamos assistir a máscara escorregar. É cruel, mas honesto. Em Homelander, vemos o culto à imagem engolir o humano até sobrar só performance. Em Vader, vemos o humano sacrificar tudo por medo e sobrar só máscara. No primeiro, a vaidade vence. No segundo, a esperança pede a última palavra. E nesse contraste, o cinema nos dá lição e arrepio. Talvez fiquemos hipnotizados porque pressentimos o espelho social. Vivemos tempos de superexposição, métricas de amor, fama como moral. Quantos Homelanders criamos ao aplaudir poder sem responsabilidade? Quantos Vaders nascem quando o medo dita a bússola do coração? A pergunta não é sobre eles, é sobre nós, cercados por holofotes. Walter White não começou vilão, ele começou invisível. Professor subestimado, pai cansado, corpo em colapso, ego faminto de reconhecimento. Quando a doença lhe mostra o fim, algo nele decide, enfim, existir. Só que existir, ali, não é viver, é dominar, impor, vingar o tempo perdido. Heisenberg nasce onde o amor virou desculpa e a frustração virou projeto. A série nos seduz porque transforma justificativa em degrau. É pela família, ele diz, enquanto a família desaba. É necessidade, ele repete, enquanto o lucro o transforma em império. A cada escolha, o Walter que conhecíamos se torna argumento do Heisenberg que sobrará. E nós, espectadores, vamos junto, meio cúmplices, meio reféns. O magnetismo de Walter é o magnetismo do acerto tardio. O mundo o ignorou por décadas. Ele aprende a nunca mais ser ignorado. O respeito que não veio pela virtude vem pelo medo. E ele aceita a barganha. O salário finalmente é alto, mas a conta é a alma. Quando ele confessa, eu fiz por mim, a máscara cai e o mito vira tragédia. Amamos esse arco porque reconhecemos um pedaço nosso, o desejo de ser visto, validado, levado a sério, ainda que tardiamente. A diferença é que o Walter tem oportunidade e talento para atravessar a linha. Nós assistimos para entender por que não devemos, e também, secretamente, para sentir como seria cruzá-la. O vilão feito de feridas nos dá uma lição implacável. Dor não justifica crueldade, só explica o caminho até ela. Se não curamos a fome de reconhecimento, ela nos devora por dentro, e o mundo chamará essa devoração pelo nome mais respeitável disponível. No caso de Walter, chamaram de gênio. Mas nós sabemos o preço. Há uma linha fina entre compreender e celebrar, e ela é fácil de cruzar. Entender o vilão nos ajuda a entender o mundo, mas idolatrá-lo nos entorpece a consciência. Quando a causa vira fetiche, perdemos o senso do dano real. Quando a dor vira bandeira, esquecemos quem sangra para ela tremular. O cinema nos convida a ver, não a repetir. Amamos vilões porque eles iluminam nossos pontos cegos. Mostram o que a ordem esconde, o que a hipocrisia mascara, o que a covardia silencia. Mas o filme acaba e a vida continua do lado de fora da tela. Lá fora, o custo não é teórico, é humano, é irreversível, é de verdade. É nesse retorno ao mundo que nossa admiração deve aprender limites. O risco da idolatria é simples: transformar exceção em regra. Achar que coragem é sinônimo de violência, que franqueza é licença para ferir, confundir potência com poder, dor com direito, trauma com autorização. Vilões são mestres em nos vender atalhos brilhantes para buracos sem fundo, e é por isso que o cinema também precisa de heróis, para lembrar de onde viemos. A melhor utilidade de um vilão é pedagógica, não prescritiva. Aprendemos com eles sobre nossas tentações, nossas falhas, nossa sombra.
Usamos esse aprendizado para escolher o que não queremos ser, para dar nome ao perigo quando ele chegar com boa retórica e um sorriso bonito, para preferir a cura difícil ao remédio rápido que mata aos poucos. No fim, o fascínio é saudável quando devolve responsabilidade, não quando a sequestra, quando nos torna mais conscientes, não mais cínicos, quando nos convida a construir, não a apenas destruir. Se amamos vilões, que seja porque eles nos ensinaram a amar melhor o que nos salva e a desconfiar da parte de nós que gosta de ver o mundo pegar fogo. Amamos vilões porque eles revelam a tensão que nos habita entre justiça e vingança, entre ferida e cura, entre poder e amor. Eles caminham onde não deveríamos, para que possamos ver o precipício de perto e, ao vê-lo, escolher ficar deste lado, o lado que ainda chama de nós quem pensa diferente, o lado que não confunde dor com permissão. Homelander nos alerta sobre o culto vazio à imagem e a fome de ser adorado. Killmonger nos lembra da dor coletiva que segue pedindo resposta. Darth Vader sussurra que o medo de perder pode nos roubar tudo antes da perda. Walter White aponta o preço de uma vida vivida à sombra do próprio ressentimento. Eles ensinam sem pedir para serem copiados. E esse é o segredo. Talvez amar vilões seja amar a coragem de olhar para a nossa sombra, de admitir que não somos feitos só de luz e que é por isso que precisamos escolhê-la. O cinema nos dá esse laboratório seguro. Sentimos o perigo sem destruirmos o mundo. Voltamos para casa com o coração sacudido e a bússola ajustada. E se dermos sorte, um pouco mais humildes. No fim, toda boa história responde a um desejo simples: sermos vistos, compreendidos, perdoados, transformados. Os vilões correm na frente, pagam o preço e nos mostram a conta. Cabe a nós decidir se queremos quitá-la com a mesma moeda ou escolher outro caminho. Se há grandeza em nós, ela nasce quando a tentação é forte e ainda assim dizemos: não. Eis a verdade final. Amamos vilões porque eles nos lembram que somos humanos e incompletos, mas escolhemos heróis quando lembramos que também podemos ser melhores do que a nossa pior versão. A arte faz a ponte entre esses dois mundos e nos chama pelo nome. Responder a esse chamado no escuro da sala é a nossa pequena chance de redenção.